Boa tarde a todos. Constatado o quórum através da contagem de membros conectados à plataforma Zoom. Bom, a equipe da Rede Alesp, nós já estamos ao vivo, certo? E confirmando o início da transmissão, havendo número regimental, declaro aberto a terceira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar a violência cometida contra a mulher no Estado de São Paulo, bem como a atuação ou omissão dos órgãos responsáveis pela prevenção e combate ao feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, especialmente a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Justiça e Cidadania no período compreendido entre 2010 e 2019. Quero fazer aqui, primeiramente, a chamada. Delegado Bruno, queria que todos respondessem assim que eu fosse chamando. Vamos lá, começar então. Deputado Márcio Nakashima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. Presente. Obrigado, deputado. A nossa vice-deputada Analice Fernandes. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde a todos os colegas. Presente, excelência. Obrigado, deputada. Aliás, eu lhe vi na televisão, lá no meio de uma briga, hein? A deputada Marina Elô, por gentileza. Deputada Marina Elô. Presente, presidente. Obrigado, já vi hoje no Colégio de Líderes. Deputado Bruno Lima. Presente, senhor presidente. Obrigado pela sua presença. Eu sei que você está fora aí, numa ocorrência aí. Muito obrigado pela sua presença. É que você não apareceu aqui. Aperta o botão aí para aparecer a sua foto, delegado Bruno Lima. Por gentileza. Aí. Obrigado, Bruno. Ó, tá no meio do... Onde você está? Que lugar que você está? Está longe? Estou em Brotas, presidente. Nossa. Diligência aqui. Alguns ativistas aí, mas estão presentes. Parabéns. Estou vendo aqui. Parabéns, irmão. Obrigado. Quero também, quem mais deputados que estão faltando aqui. Obrigado, deputado. Quero aqui agradecer também o doutor Carlos Dutra, nossos procuradores presentes, doutor Silvio Magalhães. Quero aqui agradecer também a doutora Fabiana Zapata, assessora especial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença. E a minha colega, doutora Jamila Ferrari também, delegada e coordenadora das DDMs da DGP, que depois nós vamos querer ouvi-las também, mas a data oportuna, tá bom? E hoje a nossa convidada é uma grande amiga que eu conheço há anos, foi juíza do DIPO. Para quem não sabe o que é o DIPO, é quando você precisa pedir um mandado de busca e apreensão, prisão, tudo que a polícia precisa. Era a doutora Ivana, que sempre esteve junto com a gente, na hora de imediato. Aliás, só não ia na ocorrência junto, porque ela tinha que tomar conta do DIPO, senão ela iria com um fuzil, com uma arma, sempre ligada à polícia, ajudou muito a Polícia Civil, em todas as prisões que fizemos, somente na época do sequestro, que era só ligar para a doutora Ivana, ela sempre presente, sábado, domingo, à noite, e ela corria atrás da gente. Muito obrigado pela sua presença, e hoje aqui eu, como deputado, não poderia deixar de convidá-la. Então, a doutora Ivana, ela foi hoje convidada para vir aqui, ela é doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e fará uma apresentação sobre a violência cometida contra a mulher do Estado. Só que eu, antes de passar para a sua palavra, doutor Ivana, aliás, já agradeço de antemão, sempre numa elegância, como lhe conheço há anos, eu queria que a nossa deputada vice, a deputada Analice Fernandes, lesse nós temos um requerimento aqui, e como eu sou o presidente, eu não posso ler, gostaria que a senhora, por gentileza, assumisse a presidência, e depois nós retornamos para a nossa desembargadora, doutora Ivana. Com a palavra, a nossa presidente agora, a deputada Analice Fernandes. Também gostaria de cumprimentar a doutora Ivana, é uma honra muito grande, viu, doutora, recebê-la aqui na comissão nossa, na nossa CPI, um prazer imenso, uma pessoa que tem uma bagagem, uma experiência muito grande nesta área e é uma profissional muito respeitada.
Item 1, solicitante, nosso querido deputado delegado Olim, requerimento de número 17 de 2021, para prorrogação por mais 60 dias do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pelo requerimento 293 de 2019, de autoria da deputada Beth Saão e outros, que requer a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar a violência cometida contra a mulher no Estado de São Paulo, bem como a atuação ou omissão dos órgãos responsáveis pela prevenção e combate ao feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, especialmente a Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria da Justiça e Cidadania, no período compreendido entre 2010 a 2019 e consolidada pelo ato do presidente número 37 de 2021. Está lido o requerimento e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Tem que pôr em votação, deputado. Perdão. É verdade, presidente. Em votação, todos os deputados que forem favoráveis à prorrogação por mais 60 dias de prazo do funcionamento desta comissão, queiram permanecer como se encontram. Aprovado, senhor presidente. Assumo novamente Aprovado. A presidência. Já agradeço Isso, a deputada Annelise Fernandes. E quero agora passar a palavra para a doutora Ivane, e quero aqui dizer que a senhora, às vezes, é mais polícia que muito polícia, viu? Pode ter certeza disso que eu estou falando. Obrigado. Participei de muitos eventos com a senhora, que a gente precisou muito, e sempre o DIPO é o braço que eu falo da Polícia Civil, e a senhora presente, com a palavra, nossa desembargadora, a senhora tem o tempo que a senhora quiser para falar sobre a violência, mulheres, que a senhora tanto sabe e tanto participou e tanto recebeu, deve ter de prisão desses violentos homens que estão por aí, que violentam mulheres, batem mulheres, em crianças, idosos. A senhora fique à vontade, deputado. Então, uma honra obrigado. A senhora estar aqui hoje. Muito obrigada, deputado Olim. Conheço Vossa Excelência há 30 anos, o tempo que tenho de carreira. E, para quem não sabe da nossa história, eu era juíza na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e judicando num processo de latrocínio, o deputado Olim, junto com um outro delegado, foram depor, eram as autoridades que prenderam aquele criminoso, e foi a primeira vez que conheci o deputado. E, enquanto estávamos ouvindo as testemunhas, o réu pulou a janela, saiu correndo sobre o telhado e só parou, porque o final do telhado era a Avenida 23 de Maio. Deputado Olim, sem qualquer tipo de problema, saiu correndo atrás do criminoso, paramos o fórum criminal, e ele, junto com o delegado Nico, que fazia essa escolta, foram lá, em cima do telhado, e detiveram o indivíduo que estava tentando fugir, na hora da audiência. Foi assim que eu conheci o deputado delegado Olim. Daí para frente, eu nem preciso mais contar, quando ele atuou numa fase muito difícil, né, deputado, que foram os sequestros, as extorsões mediante sequestro, que mediaram 2001 até 2004 e 2006. E não foi nenhuma, e não foram nem mais de 2 noites, que no CEPOL, deputado me ligava, subindo o morro, atrás de cativeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, e me emociono toda vez que conto essa história. O senhor estava na porta de um barraco, e nós tínhamos uma criança de 3 anos, vítima em cativeiro. O senhor abriu o telefone, naquela época, telefone celular não era uma coisa tão comum como é hoje, e disse para mim: doutora, eu acho que a criança está dentro do barraco. Nós não temos mandado de busca e apreensão. Posso entrar? Eu falei, pode. No que eu escuto pé na porta e polícia, eu escuto do outro lado a criança chorando. Até hoje, quando eu conto essa história, eu me lembro, isso era CEPOL, 3 horas da manhã, acontecendo ao vivo,
e o deputado pegando a criança começando a chorar, e aqui é polícia, aqui é DEIC, aqui é DAS, e mais um sequestro rachado. São assim, é assim que eu conheço o deputado delegado Olim. E, para mim, é muito emocionante vir falar nessa casa, a Casa do Povo, numa CPI sobre a presidência de Vossa Excelência, com tantos deputados envolvidos numa causa tão cara para toda a sociedade, que é a violência contra a mulher. Eu fico muito honrada e me sinto, em algum momento, envolvida nessa situação, deputado Olim, porque eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas a primeira vara de violência doméstica instaurada no Estado de São Paulo foi anexa à 8ª Vara Criminal, onde eu era titular. Da 3ª vara, eu fui para o DIPO, permaneci lá por quase 10 anos. Depois que eu saí do DIPO, eu fui ser titular da 8ª Vara Criminal. E, na 8ª Criminal, nós não tínhamos, em São Paulo, uma vara de violência doméstica. O CNJ, né, pressionando todos os estados para a instalação dessa vara, e existia uma discussão muito grande sobre competência no que tange a esse tipo de criminalidade, o presidente pediu para que, enquanto não tivéssemos uma vara, que é por lei desta casa, né, enquanto a lei ainda estava em trâmite, fosse instalada em anexo à 8ª Vara. Deputado, de um dia para a noite, eu aceitei a missão, Vossa Excelência conhece que não me convide para a missão porque eu aceito, e de uma noite para outra eu recebi 3.900 inquéritos. Naquela época, a Polícia Judiciária já tateava, né, essa discussão toda, assumindo a atribuição, junto com as delegacias territoriais, principalmente aqui em São Paulo, a mesma atribuição de investigação de crimes comuns, mais a investigação de crimes de violência doméstica. Para quem está nos ouvindo, sabe que é uma investigação totalmente diferente, deputado Olim. Vossa Excelência, que tem 30 anos de experiência na Polícia Judiciária, e todos os delegados de polícia, São Paulo, né, é a maior polícia judiciária desse país, sabe que é um viés de investigação totalmente diferente. Como é o homicídio, como é a extorsão mediante sequestro, que hoje já estamos vivenciando graças ao PIX, uma outra vertente que tem deixado a Polícia Judiciária e o Poder Judiciário sem dormir. O sistema de justiça está muito abalado com isso, mas isso é uma outra história, talvez mereça até uma outra CPI. Mas a violência doméstica, ela entra na nossa história assim, e de um dia para a noite, 3.800 inquéritos aparecem no nosso anexo. Daquele dia em diante, deputado, tive certeza, senhores deputados, que o tipo penal era um tipo que vinha colocando a sociedade em total desassossego, como até hoje. Todo o trabalho que nós estamos encarando sobre isso, né, a lei da Maria da Penha, que foi o começo de tudo isso, coloca todo dia um grande desafio. O grande desafio começa na Polícia Judiciária, que Vossa Excelência disse muito bem que talvez, se eu não fosse juíza de direito, com certeza seria delegado de polícia. Às vezes eu brinco que eu devo ter passado, em alguma passagem da minha vida, eu devo ter sido ou muito boa ou muito má para a polícia, porque o meu envolvimento com a polícia é muito grande. E sempre digo isso em palestras que dou pelo país inteiro, que sou a juíza que sou, graças à Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. Eu tenho muito a agradecer à Polícia de São Paulo, que foi com ela que eu aprendi a ser a juíza que eu sou hoje. Então, eu tenho essa dívida, eu sempre falo isso para o doutor Rui, que é o nosso delegado-geral hoje, que eu tenho essa dívida com a polícia. Foi ouvindo Polícia Judiciária, foi atendendo o delegado de polícia no meu gabinete durante 10 anos que eu aprendi o que é Polícia Judiciária. E hoje tenho muita tranquilidade de falar sobre isso. Eu preparei um material aqui, delegado Olim, que está à disposição de Vossa Excelência, onde eu preciso passar o primeiro. Onde, nesse contexto histórico, é exatamente onde nasce, né, todo o enfrentamento do nosso problema. Para quem não tem conhecimento sobre isso, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais. E qual é a importância da Convenção Internacional, poderiam perguntar os nossos interlocutores. A Convenção Internacional, ela importa não só em políticas de combate a esse tipo de criminalidade, mas, ao meu sentir, e esse é o meu depoimento, as políticas de prevenção nesse tipo de criminalidade. É aí, ao meu olhar, que talvez estejamos deixando aquém, né, toda a atuação
no tocante ao combate a esse tipo de criminalidade. Depois que o crime entra pela porta da Polícia Judiciária, via de regra pelas delegacias de polícia de todo o estado de São Paulo e as delegacias especializadas, as DDMs, está aqui a doutora Jamile, que nos representa muito bem nesse sentido e que pode falar nisso com maior profundidade do que eu, esse problema passa a ser da Justiça. Mas eu acho, deputados, senhores deputados e todos que estão nos ouvindo, que o grande desafio é a prevenção desse tipo de criminalidade. E é aí que entram as políticas públicas. Sob signatários, como eu coloco bem aí, de várias convenções internacionais, né? Convenções internacionais que importam em obrigar o nosso país a atuar, né, num sistema preventivo desse tipo de criminalidade, que, logicamente, passa pela educação, né? Nós vivemos uma criminalidade que talvez, né, tenha origem a uma falta de estrutura, uma falta de educação da própria sociedade. E é um desafio enorme, né? Atuar, talvez, já dentro das escolas, né, ensinando as crianças do que é limites constitucionais, do que são os limites constitucionais e o dever, né, da criança em relação à sociedade, em relação àquela mulher, em relação àquela aluna, em relação à sua irmã, em relação à sua mãe. Tudo isso eu acho que poderia ser ensinado nas nossas escolas. Então, aí, no meu sentir, falha, né, talvez seja o comecinho desse fio de Ariadne que nós poderíamos sair desse labirinto que nós vivemos hoje, que é a violência contra a mulher. Então, um desses pilares, ao nosso sentir, seria a educação, que poderia começar, né, desde criança. Nós temos as escolas estaduais, nós temos todo um trabalho da Secretaria de Educação, atuando com missões, com estrutura, com palestras, como existe no Código, na lei da lei antidrogas. Quando eu vim pensando, Vossa Excelência sabe que eu corro de manhã, e eu fiquei pensando nessa saída. E quando eu planejo isso, eu não levanto de manhã e tenho uma ideia. Eu tentei copiar aqui, deputado, Vossa Excelência conhece a lei melhor do que eu, da lei que fala antidrogas. A lei antidrogas, até o artigo 27, ela coloca políticas públicas de combate a esse crime que também, Vossa Excelência sabe muito bem, permeia outros tantos crimes, principalmente contra o patrimônio, na nossa sociedade. Combater violência doméstica, combater tráfico de entorpecente, é um desafio insano para a Polícia Judiciária e para todos nós que vivemos na sociedade. Então, talvez essas regras, e a Lei Maria da Penha, ela também tem esse viés, poderiam ser adaptadas no que tange a o sistema de justiça, policiais irem às escolas e falarem sobre esse tema. A doutora Jamile, a gente sabe que tem um trabalho sobre isso, a Polícia Judiciária faz um trabalho sobre isso, mas eu acho que a gente pode avançar mais, inclusive nessa casa, né, que tem a Casa do Povo, que tem esse poder de legislar, um dos maiores poderes dentro da democracia, e, quem sabe, atuar de uma forma preventiva a esse tipo de criminalidade. Pode passar. A Lei Maria da Penha, como nós sabemos, e talvez os nossos ouvintes não saibam, não é uma lei que se limita à violência física. Num primeiro momento, né, se coloca a violência física como uma violência contra a mulher. Ela vai além da violência física. A violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, deputado. E aqui eu vejo alguns vieses que, ao meu sentir, abrem, né, uma porta muito ruim para a mulher, que lá no final eu, como juíza, me sinto tolhida, já que durante a investigação ou durante a ação penal, ninguém, por exemplo, vai buscar um bloqueio de contas do autor do crime. Se o autor do crime, eu tiro, por exemplo, eu descapitalizo aquele indivíduo que usa o dinheiro para, eventualmente, fazer com que aquela mulher fique refém dele patrimonialmente, né, ao final, talvez o juiz consiga, de uma forma melhor, né, devolver àquela mulher uma estabilidade financeira. Nós sabemos, doutora Jamile sabe, delegados de polícia sabem, que uma das grandes forças do homem na violência doméstica é esse vínculo patrimonial. As mulheres são simples, nem todas foram bem-aventuradas, tiveram a chance de estudar, estar honrosamente nessa casa como todos nós. Não raras, às vezes, as nossas vítimas não têm o que comer, dependem daquele homem para tudo, tem a sua prole, depende daquele homem para tudo. E é, talvez, a gente otimizando essas ferramentas processuais penais, que se chama medidas assecuratórias no Código de Processo Penal, quando a delegada de polícia, quando o Ministério Público já atuem em primeiro grau, requerendo, por exemplo, o bloqueio da conta bancária, requerendo, por exemplo, uma penhora de bens,
requerendo, por exemplo, a impossibilidade de venda do patrimônio daquele autor do delito. Porque nós temos, deputado Olim, não só pessoas muito simples, como réus nesse tipo de criminalidade, mas também pessoas abastadas nesse tipo de criminalidade. E essa juíza vê, com olhos, às vezes, até tristes, mas é a função, que não raras, às vezes, se resolvem a nível civil algumas violências que foram praticadas e desenvolvidas na área penal. Se faz um bom acordo na área civil e depois, na área criminal, de uma forma ou outra, se desiste dos recursos e o processo acaba por ali. Isso, ao nosso sentir, e, logicamente, faz parte da justiça, e essa juíza entende, os advogados trabalham e fazem cada qual a sua parte, e essa juíza entende, mas é uma ferramenta, um braço, que, em algum momento, né, fragiliza a força que tem a lei. Talvez essa seja uma forma de se pensar, de se aprofundar um pouco mais nas medidas assecuratórias, desde o momento de que a notícia é apresentada à autoridade policial. Nós temos as medidas de urgência, estão lá no Código Penal e estão na Lei da Violência Doméstica, mas, além dessas medidas de urgência que estão previstas na lei e que todo dia tem uma modificação, e esse é um outro desafio para quem trabalha nesse tipo de trabalho, talvez seja a hora de se repensar nessas medidas assecuratórias que devem ser representadas desde já quando da investigação. É uma boa ferramenta e eu tenho a atribuição, na verdade, eu tenho a jurisdição sobre o Estado inteiro, julgo o processo de violência doméstica no Estado inteiro, né, e sempre percebo que, quando chega ao final, ainda que a mulher saia vencedora, entre aspas, da ação, quando ela vai buscar, não tem mais nada. Já se passou os bens para terceiro, o que tinha dinheiro do banco já virou água, aquele carro já não existe mais, e acaba, de alguma forma, né, prejudicando a busca dessa verdade. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de violência doméstica não só numa unidade, né, da unidade doméstica, mas fala também de violência doméstica no âmbito familiar e também nas relações íntimas, né? Hoje, a sociedade ela tem um olhar de vivência muito diferente da minha época, da época dos nossos pais. Hoje, uma relação, necessariamente, não precisa casar, ir na igreja, ter um papel passado. Hoje, se coloca o conceito de relação de uma forma muito aberta, e isso é muito bom. E essa abertura precisa também de uma proteção da lei. E, cada vez mais, a jurisprudência é que tem feito essa leitura. A lei ela é um pouco mais restrita. Tem que se buscar, por exemplo, violência doméstica num casal homoafetivo. Quem é a mulher, quem é o homem? Não existe no casal homoafetivo, a gente sabe sobre isso. E a violência doméstica se aplica ao casal homoafetivo, isso é um outro desafio enorme que a Polícia Judiciária tem, no primeiro momento, em tipificar aquela conduta dentro da lei da violência doméstica ou não, e posicionamentos que a jurisprudência tem colocado, né, em algumas situações, quando chega às cortes superiores, abrangendo um pouco mais essa relação, né, familiar que cada vez mais se amplia. Nós temos que ter um olhar mais moderno para tudo isso, né? Nós temos hoje várias configurações de relação e a jurisprudência é que tem adequado esse tipo de situação. Nós já falamos sobre o abuso psicológico, o abuso patrimonial e o abuso moral. Para Vossa Excelência ter uma ideia, deputado, eu até vou passar para a delegada Jamile, hoje passou sob a minha relatoria e foi julgado por unanimidade, uma condenação num crime de violência doméstica de 21 anos de reclusão. Vossa Excelência poderia perguntar para mim assim, mas como 21 anos de reclusão, doutor Ivana? Onde os crimes de violência doméstica, ao meu sentir, têm uma pena muito pequena. Falta muito ainda, Vossa Excelência conhece o meu viés de julgadora, mas penas de 2 anos, TC, a gente não vai conseguir nunca ir buscar uma reparação moral social e muito menos a nível prisional. Mas, nesse caso, esse indivíduo, na cidade de São Miguel, uma cidade aqui do nosso estado, ele manteve uma mulher em situação análoga à escrava, sobre processo de tortura, deputado, por mais de anos. É um trauma. Eu fui terceira juíza nesse processo. É um caso assustador de violência doméstica. Talvez, eu acho que no estado de São Paulo, eu, como juíza, nunca tinha me deparado
com um crime tão grave que sobressalta, deixou a cidade em estado de choque quando se descobriu, porque durante anos aquele homem se viciou aquela mulher, maltratou aquela mulher, torturou aquela mulher, ela tem lesões no corpo inteiro, uma situação que chama muito a nossa atenção. Então, nós temos violência doméstica desde a ameaça do indivíduo que ameaça a mulher de um eventual mal grave, vou te matar no meio de uma discussão, como nós temos a mesma violência doméstica quando eu falo num crime onde o indivíduo foi apenado, responsabilizado criminalmente em primeiro grau e a sentença do magistrado confirmada pela 7ª Câmara Criminal, eu, do desembargador Simão e desembargador Mendes de Mello, mantivemos a sentença de 21 anos de reclusão. Vossas Excelências, senhores deputados, imaginam o desafio que é o enfrentamento e a importância que é essa CPI. Né? Como os casos, né, eles passam de uma conduta de tentativa ou de uma ameaça, que é um crime de pequeno potencial ofensivo, e chega a um crime, por exemplo, de cárcere privado, extorsão, tortura e situação análoga a escravo. Então, é um mundo muito amplo que a gente tem que debater, e para cada vítima uma situação. E esse é um dos maiores desafios. Pode passar. Quando a gente fala sobre isso, deputado, eu trouxe aqui dados do Tribunal de Justiça, né, onde a gente coloca o número de violência, né, que vem sendo enfrentado no estado de São Paulo. Os números são assustadores. O segundo estado, depois do nosso, do estado de São Paulo, é o estado do Rio Grande do Sul. Para a gente ter uma ideia do distanciamento disso, nós sabemos que o estado de São Paulo tem uma população de aproximadamente 46 milhões, uma população de 46 milhões. O Rio Grande do Sul, que é o segundo estado depois do nosso, tem 12 milhões. Ou seja, a população da capital, deputado, cerca de 12 milhões, é a população inteira do estado do Rio Grande do Sul. O nosso desafio é um desafio enorme. Então, vejam, por exemplo, quantas sentenças, né, julgando medidas protetivas em 2020, 96 mil sentenças. 96 mil sentenças. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 48 mil. E as medidas protetivas, né, em Minas Gerais, que também é um estado muito grande, 59 mil. Ou seja, vejam que São Paulo tem sempre o dobro de números de qualquer estado da federação. A violência tem tomado, né, o estado de São Paulo e buscado, no primeiro momento, ao delegado de polícia e depois ao Poder Judiciário, né, medidas de urgência, que são essas decisões de medidas protetivas, de uma forma muito grande. E, graças a esse serviço, ao nosso sentir, a sociedade, né, tem recebido esse respaldo. Mas ainda falta muito, deputado. Ainda falta muito, e é por isso que eu estou muito feliz em estar nessa casa e poder, ao lado de Vossa Excelência, falar um pouco sobre isso. Pode passar. E aqui, meu querido presidente e amigo, o nosso maior desafio, e a doutora Jamile e todos os delegados de polícia, principalmente as delegadas que têm atribuição nas DDMs, enfrentam o dia seguinte, é o mosaico de legislação que nós estamos vivendo. Existe muita lei séria, mas existe também muito oportunismo, e isso, meu presidente, vem colocando a sociedade e o sistema de justiça de uma forma muito sensivelmente em perigo, porque são tantas as leis que se socorrem da mesma situação que acaba uma atropelando a outra. E, às vezes, eu chego a dizer que essa casa, a maioria dessas leis são leis federais, não são afetas ao Estado de São Paulo, mas talvez aqui no Estado de São Paulo a gente precise de um maior direcionamento sobre isso. Chamar o sistema de justiça, os players que estão envolvidos, e talvez a gente aqui no Estado de São Paulo, que temos o maior número, como Vossa Excelência bem percebeu, colocarmos aqui na nossa casa um fiel, né, uma situação, uma metodologia mais enxuta, para que a Polícia Judiciária possa trabalhar num primeiro momento e o Poder Judiciário consiga. Essas são as leis que, via de regra, nós trabalhamos. A Maria da Penha, a Carolina Dickmann, que deu uma abertura muito grande,
porque, deputados, senhores deputados, que não bastasse os crimes contra a mulher ocorrerem no mundo físico, agora eles também estão ocorrendo no mundo virtual. E esse é o maior desafio, né? Buscar a prova de um crime de ameaça praticado numa rede social importa aos delegados de polícia um desafio maior ainda. Eu tenho que quebrar sigilo, porque a maioria desses crimes estão em fontes restritas. O delegado tem que ir ao Poder Judiciário, requerer uma quebra, representar por uma quebra de IP, para eu descobrir quem é o dono daquele telefone ou daquele sistema, daquele dispositivo eletrônico onde o crime foi praticado, né? E isso, em que pese todo esse trabalho de investigação, a pena é de 3 meses de detenção. Então, é um desafio, o senhor veja bem, né, o enfrentamento. E hoje, a gente tem dados sobre isso, Vossa Excelência, um homem conectado com a realidade, com a nossa vivência, os crimes praticados em redes sociais quase são os mesmos que praticados no mundo físico. A pandemia jogou a criminalidade para o mundo físico. Tá? E o Pix, que nós vivemos sobre isso, e os crimes praticados contra a mulher por meios digitais. Ainda que a gente tenha a lei de stalking, a gente tenha outras leis, a dificuldade na investigação é muito grande. Eu sempre falo que crimes digitais deixam vestígios. Para nós, do sistema de justiça, para um delegado é mais fácil achar o autor de um crime de ameaça praticado numa rede social do que, eventualmente, um homicídio praticado no meio da Amazônia. Nós não temos dúvidas sobre isso. Só que envolver a polícia judiciária na quebra de um sigilo telemático ou telefônico, numa conduta que vai ser tipificada num TC, como? Que delegacia? Que estrutura eu vou dar para essa polícia? Que tamanho essa polícia vai ficar? Não tem? Nesses números de 96 mil medidas protetivas, então, o senhor veja que é um desafio, e eu volto a dizer que está de parabéns essa casa, o senhor e todos os deputados envolvidos nisso, porque o assunto é um assunto que merece maior profundidade. A lei do minuto seguinte, a lei Joana Maranhão e a lei do feminicídio. Esses são os pilares mais importantes, né, que nós nos deparamos, e a Polícia Judiciária também se depara, nessas leis mais comuns. Mas não é só isso, pode passar. Veja o que nós temos de legislação sobre o mesmo tema. É um mosaico essa tipificação, e é uma legislação que tanto afeta o direito material, como afeta o direito processual, né? Então, a gente tem prever competência de juizado, crime de descumprimento de medida protetiva. Então, o juiz dá uma medida protetiva, o indivíduo descumpre a medida protetiva, não é só um caso de desobediência. Hoje é um tipo penal autônomo, é o artigo 20, né, da Lei 13.643, que impõe ao delegado de polícia uma outra autuação para a prática de uma outra conduta criminosa, às vezes, dependendo do tempo aí, um crime continuado ou não. Então, é um desafio que a gente já coloca num primeiro plano, é tipificar qual foi o crime cometido. Porque, além dessa, isso é legislação, a grande maioria é lei federal, que não bastasse, ainda temos, pode passar, Bruna, todas as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e todas as portarias existentes sobre o tema. O senhor há de convir que não fica fácil trabalhar nesse tema de violência doméstica. Nem para quem, em primeiro momento, tem a atribuição, que é a Polícia Judiciária, e algumas vezes o Ministério Público nos seus procedimentos de investigação criminal, muito pequeno em violência doméstica. Eu confesso que eu acho que eu não peguei nenhum nesses meus 30 anos e nesses últimos 15 anos, né? E esse desafio de atuação é um desafio que importa capacitação. E aqui é um outro ponto que Vossa Excelência conhece melhor do que ninguém. O desafio da capacitação para aqueles que trabalham combatendo esse tipo de criminalidade. O senhor sabe muito bem que eu defendo a Polícia Judiciária, defendo as polícias do nosso Estado, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, que faz um grande trabalho, tem as rondas, mas precisamos mais para as nossas polícias, deputado.
Nossas polícias estão mal remuneradas, nossas polícias estão mal estruturadas, nossas polícias não têm como trabalhar dentro dessa estrutura. E nós estamos falando só de violência doméstica. Enquanto eu estou no plantão a violência doméstica, tentando o latrocínio, o roubo do Flix, a extorsão mediante sequestro, o acidente de trânsito, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Oxalá pudéssemos combinar com os russos e falar, olha, hoje nós vamos praticar só violência doméstica. Amanhã a gente faz a extorsão do Pix e depois de amanhã, quem sabe, um tráfico de drogas. Não é assim. Vossa Excelência atuou. O crime é dinâmico. Nós não temos, né, nós não conseguimos nem encontrar os russos, quanto mais combinar com eles. E tudo isso acaba onde? No balcão da delegacia de polícia. Ela é o nosso filtro. A polícia judiciária é o nosso termômetro. Tudo acontece na polícia judiciária. A polícia militar na rua está em trabalho ostensivo, sabemos nós o trabalho que é a polícia militar dioturnamente no estado de São Paulo trabalhando. E assim que encontram né, na verdade, a polícia hoje ela tromba com o crime, ela não precisa nem ir atrás, ela só fica parada, o crime aparece, passa em frente dela. E já conduz a delegacia de polícia, começa aí esse desafio que é a autuação, a tipificação e todas as providências que está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, que um delegado de polícia deve, né, se ater quando tomar conhecimento da ocorrência, e todos os detalhes mais profundos que é da lei da violência doméstica, que está lá no seu artigo, essas medidas de urgência. Eu fico muito feliz, e briguei muito por isso, escrevi sobre isso, tenho livro sobre isso, quando defendi que medidas de urgência poderiam ser deferidas pela Polícia Judiciária. Apanhei igual um cachorro, mas tenho couro bom graças à polícia, que aprendia com ela que a história é cabrito bom não berra, como que é? Sangue de barata. A polícia tem uns bordões que me ajudam muito a sobreviver. E, nessa luta, eu sempre entendi que delegado de polícia pode mais. Delegado de polícia pode até prender em flagrante um indivíduo que pratica um crime contra a mulher. Por que não poderia, por exemplo, né, determinar que aquele indivíduo ficasse afastado da vítima por alguns dias, levado ao Poder Judiciário, e o Judiciário faz o que a gente chama de controle diferido. Não me venha falar em jurisdição, tem um nome, inclusive, que me refoge agora, de jurisdição, porque a Polícia Judiciária, no que tange a esse tipo de criminalidade, tem atribuição e poder de polícia maior que esse. A lei, num primeiro momento, foi vetada, o artigo foi vetado pelo então presidente da República, Michel Temer, novamente entrou com outro projeto de lei, e aí depois passou, e hoje o delegado de polícia do país inteiro tem, ainda que uma pequena atribuição em casos concretos, né, essa possibilidade de determinar uma medida de urgência. Então, aqui a gente já coloca, deputado, esses primeiros percalços, né? Então, o delegado chegou à polícia, a polícia militar ou a guarda apresentou na delegacia de polícia, o delegado, ele primeiro tem que passar por todos esses portais, que é esse emaranhado do ordenamento jurídico aí à disposição. Pode passar, Bruno. E aqui, meu deputado e meu amigo, fica exatamente essa nossa questão que a gente coloca em debate. Essa política nacional de enfrentamento da violência contra a mulher é uma política da Secretaria de Governo Federal, onde ela coloca esses pilares. O primeiro pilar é o que nós colocamos desde o começo, que é a prevenção. Esse é o grande desafio, e essa casa, a Casa do Povo, tem muito poder para cuidar da prevenção contra esse tipo de criminalidade. Ela é o coração de tudo isso. Essa casa, do poder legislativo, do poder que tem em legislar, pode sim, né, propor leis e colocar essas leis para a gente debater, para toda a sociedade debater, no que tange a prevenção a esse tipo de criminalidade, em todos os graus, em todos os nichos da sociedade, para que evite que o crime ocorrer. Esse eu acho que é o grande de água, é trabalharmos para que essa violência não ocorra. Esse é o grande divisor. E o pilar mais importante, ao nosso olhar, seria a educação. A assistência, né, o fortalecimento da rede de atendimento. E, para isso, como nós falamos, precisamos de capacitação. Precisamos, e essa casa tem poder, né, fazer com que o Poder Executivo imponha essa assistência.
talvez por leis estaduais. Né? Precisa dessa assistência. Eu preciso de pessoas que trabalham de forma motivada, e a motivação pode ser a motivação financeira, a motivação intelectual, fazendo cursos fora do país, bem remunerada, com uma estrutura, né, psicossocial que refoge da nossa atribuição, minha de do delegado de polícia. Nós precisamos dessa outra banda, dessa outra parte, dando informações, né, dando profundidade ao trabalho da polícia judiciária. O enfrentamento e combate com ações punitivas, cumprimento da Lei Maria da Penha, que é o que nós já fizemos. Esse terceiro pilar, eu acho que o Estado de São Paulo mais trabalha. Ele tem as rondas da Guarda Civil, tem a Polícia Militar, tem a própria Polícia Civil na rua, né, atuando, né, nesse sistema que é o enfrentamento e combate. E, logicamente, o acesso a garantias de direitos, né, o cumprimento da legislação nacional e internacional, iniciativas de empoderamento de mulher, que também é um segmento que nós percebemos que cada vez aumenta mais. Nós temos vários envolvidos na sociedade, né, fazendo ou trabalhando. Então, tem o sinal vermelho na mão. Todo dia, né, alguém que tem um olhar social consegue levantar uma bandeira e mostrar um caminho sempre nesse sentido, né, de levar ao conhecimento da sociedade e, às vezes, até de trazer à sociedade um pouco de responsabilidade sobre esse tipo de criminalidade. Quando existe uma lei, por exemplo, que determina que uma pessoa tem um sinal na mão e aquilo ela avise o farmacêutico, ela avise o síndico, né, que tem essa possibilidade de acionar o sistema de justiça, você está trazendo uma corresponsabilidade à sociedade. Não dá para cuidar de violência doméstica, não dá para trabalhar com violência contra a criança sozinho, só nós, do sistema de justiça. A sociedade ela tem que aderir, em algum momento ela tem que se comprometer, né, a ajudar no combate a esse tipo de criminalidade. E isso por campanhas. Essa casa tem várias campanhas, tem uma cartilha, e é isso, esse é o bom caminho que nós estamos seguindo. Aqui, né, nós colocamos essa rede de atendimento que existe no Estado de São Paulo, que é exatamente esse caminho que nós fizemos. Mas o nosso trabalho, a nossa proposta aqui, caro deputado, é, antes de tudo isso, é trabalharmos para que esse crime não aconteça. Depois que ele acontece, depois que esses fatos criminosos chegam à Polícia Judiciária, nós temos toda essa estrutura que o Estado de São Paulo oferece. Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Médico Legal. Durante a pandemia, onde esse índice de criminalidade aumentou muito, e aumentou por quê? Porque a mulher já não saía para trabalhar, a mulher não ia na casa da mãe, porque ela não podia sair de casa. Ela acabou sofrendo maior vicissitudes exatamente por estar dentro de casa. Ela não conseguia, por exemplo, fugir do seu agressor. Ela percebia que ele não estava bem, ele bebia dentro de casa. Normalmente, o que ela podia? Podia levar as crianças para dar uma volta no parque. Quando voltasse, o indivíduo já tinha dormido bêbado. Essa situação não existia durante a pandemia. E não é por outro motivo que os índices aumentaram muito durante a pandemia. Houve um grande aumento de violência doméstica durante a pandemia, porque vítima e agressor permaneciam ali presos o tempo todo. E, em algum momento, essa proximidade também gerava uma certa animosidade entre eles. E aí a força sempre vencia quando o homem agredia a mulher. Nós temos as ouvidorias, nós temos central de atendimento à mulher, postos de atendimento, né, núcleo da mulher na casa do imigrante. Foram todas essas medidas, essa rede de atendimento, que, ao nosso sentir, merece cada vez mais ser ampliada. É um serviço que já funciona, que funciona muito bem e que merece dessa casa um olhar até de parabenizar, porque é um sistema que funciona muito bem. Pode ir. E aqui, deputado, assim como nós temos o desafio, né, da prevenção desse tipo de criminalidade, eu tenho o desafio da investigação criminal. E isso chega à Polícia Judiciária. Num primeiro momento, quando o fato chega à Polícia Judiciária, às delegacias de polícia comum ou às delegacias de polícia especializadas, as DDMs, o maior desafio da autoridade policial é a representação pelas medidas protetivas. É convencer o juiz de direito que pede
o parecer do Ministério Público quanto à necessidade dessa medida protetiva. O afastamento do lar, como eu disse, em 2019, hoje, em algumas situações específicas, o próprio delegado tem essa atribuição. Normalmente, quando chega ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário ratifica ou não aquela determinação, aquela medida protetiva, aliás, como faz quando dá prisão em flagrante. Eu nunca entendi por que essa celeuma toda, né? Como diziam que era um monopólio de jurisdição, não é, porque maior que a prisão em flagrante, que é uma atribuição do delegado de polícia, não tem. E o delegado de polícia pode prender, inclusive nós, no caso de prisão em flagrante, no nosso caso, de crime inafiançável. Mas existe essa atribuição, sim, e isso tem funcionado muito bem. A grande maioria dos crimes que envolvem violência doméstica são lavrados em termos circunstanciados. E o termo circunstanciado, como diz a própria lei, e tem princípios que mitigam a investigação. E quando chega esse termo circunstanciado aos juizados, né, que é onde tramita esse tipo de procedimento, eles chegam com provas muito simplistas, porque é assim que tem que ser o TC. O delegado não pode instaurar o inquérito policial num crime de detenção, onde a pena é de 3 meses de detenção, nem deveria. Assim é a lei. A lei, ela determina essa simplicidade, essa celeridade, essa falta de formalidade. Esses são os princípios do TC. Então, você tem um crime que deixa toda a sociedade em pânico, principalmente a vítima. Entretanto, a lei determina que seja efetivado através de um termo circunstanciado e a prova chega à justiça, não raras às vezes, muito capenga, muito simplista. E isso prejudica a busca daquela verdade. Já quando dos inquéritos policiais, nos crimes mais graves, principalmente nos feminicídios, aí a prova vem de forma mais profunda. O delegado de polícia tem prazo, ele tem profundidade processual constitucional para buscar a prova e, normalmente, né, o índice de procedência da ação no inquérito policial sempre é bem maior do que no índice de procedência de ação de um termo circunstanciado. Ainda vemos, deputado Olim, essa semana mesmo eu julguei um processos onde mulheres, né, retratam-se durante a ação penal. É incrível o número de retratação. E essa retratação, ela está morando lá naquele primeiro ponto que eu coloquei para Vossa Excelência, que é a fragilidade da vítima durante a ação penal. Ela fica sem a casa, sem o marido, sem o emprego, sem o que comer e, às vezes, com 4 filhos para criar. Então, é esse link que a gente pensa, que é esse viés, é aí que a gente tem que trabalhar. E, não raras as vezes, ela já decide dizer lá no termo circunstanciado, quando em juízo, que tinha um tijolo no meio da sala e ela caiu, que ela bateu a cabeça na porta da geladeira, que ela estava um pouco perturbada quando deu as declarações. E aí você fala, mas a senhora tem um laudo de exame de corpo de delito. A delegada requisitou o exame, a senhora se submeteu ao exame e deu a lesão. Não, aquela lesão já era antiga. E tenta, de alguma forma, mudar toda aquela realidade, sempre num viés de tentar salvar o seu agressor e, não raras às vezes, salvar a sua própria vida. Esse é o grande desafio. Nas ações penais, a gente assiste também, não só durante a investigação, mas na ação penal, essa espécie de desistência da vítima, né? Ela apresenta um fato, depois ela desdiz aquele fato, inventando qualquer outra situação, e aí ela é a vítima, né? Ela só presta declaração. A gente, às vezes, até uma apertada e fala, olha, pode dar denunciação caluniosa, a senhora acusou um indivíduo de ter praticado uma lesão corporal, mas, é claro, ela é a vítima da violência doméstica, ainda sai como réu de denunciação caluniosa. É cruel, mas é o que está na lei. Logicamente que a maioria, 99% dos juízes, sempre colocam a falta de dolo, né, e tenta sair pela teoria do processo, pela teoria do tipo penal, na verdade, para que aquela vítima de violência doméstica não saia como autora de denunciação caluniosa. Mas, às vezes, o réu é bem assessorado, apresenta-se com um grande escritório da advocacia. Atrás disso tem uma briga patrimonial, né, de um casal que conviveu durante anos e construiu um império. E aí ela resolve falar. E esse é o grande desafio que a gente assiste, né, já em grau de tribunal, o tempo todo. Pode passar.
Essas são as providências que nós colocamos, né, quando do atendimento à violência doméstica, que tem sido realizada de forma satisfatória pela Polícia Judiciária, né, que é o encaminhamento ao policial, ao hospital. Hoje, durante a pandemia, para os senhores deputados que estão nos ouvindo e as pessoas que estão participando, a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública e a Delegacia Geral criaram links, então nós chegamos a fazer exame de corpo de delito online. Então, temos as delegacias eletrônicas, que funcionam muito bem. Dentro das delegacias eletrônicas, se requisitava exame de corpo de delito online. Então, abria-se o link, o médico estava de um lado, a vítima estava do outro, exibia a sua lesão, o médico fazia o seu laudo e remetia ao inquérito policial, tudo online. Essa é uma ferramenta de grande valia para o Estado e nós temos que incrementar. Eu tive a oportunidade de, há um mês atrás, levar a minha corregedoria de polícia, a minha corregedoria do Poder Judiciário, ao DIPOL, para conhecer o datacentro do DIPOL. É maravilhoso. Acho que é um dos maiores datacentros do Estado de São Paulo, deputado. É uma aula de tecnologia onde tudo na delegacia hoje é eletrônico e funciona muito bem, dando um resultado muito bom. Mais uma ferramenta que pode ser melhor incrementada. Esse desafio também da Polícia Judiciária de informar direitos, serviços disponíveis, inclusive assistência judiciária, né? Isso também é uma ferramenta que essa casa pode, impondo por lei, que essas comunicações sejam efetivadas a todo o sistema de comunicação do Estado de São Paulo. Nós temos que divulgar essa ferramenta, porque é por ali que a vítima vai se socorrer, vai se proteger desse tipo de violência. Fornecer transporte, abrigo local, esse é um grande desafio da casa. A doutora Jamile sabe disso melhor do que ninguém. Quantas casas nós vamos ter que fazer? Essas pessoas já são humildes, vivem numa subcondição. Aí você tira ela daquela região, daquele local onde ela mora, vai viver nessa casa, nem sempre é fácil essa adaptação. Você tira ela do habitat dela, da região dela, onde o filho estuda, por exemplo. É isso. O senhor concorda? Então, a pessoa mora numa região distante, nós estamos numa cidade, uma das maiores cidades do mundo. A nossa casa fica aqui, e essa pessoa ela tem o seu reduto, os seus familiares, a creche onde a criança estuda, lá nos confins do 50DP, que é o nosso distrito mais longe, quase de divisa com Itaim. Como que ela vai viabilizar esse tipo de coisa? E como o Estado vai viabilizar? Porque ele não pode construir uma casa em cada, digamos, seccional, como a gente divide a capital. É muito difícil, mas esse é um estudo que a gente tem que fazer. Esses são os alvos. Eu já me encaminho para o fim, o senhor me perdoe de ter me alongado, mas o juiz fala demais mesmo, e Vossa Excelência me conhece, eu falo muito, que são esses alvos, né, que a gente chama mais a atenção. Essas medidas protetivas, que é a segurança física, segurança jurídica e segurança patrimonial, e me bato aqui na segurança patrimonial. São raros os casos que a gente assiste essa providência cautelar da autoridade policial em representar, por exemplo, por sequestro, por exemplo, por bloqueio de bem, por exemplo, por uma quebra de sigilo fiscal, para saber até onde o patrimônio daquele indivíduo tem, para que possamos, por exemplo, garantir estudo para essas crianças. E esse é um caminho que a gente precisa conversar mais com a Polícia Judiciária. Nossa Polícia Judiciária tem feito trabalhos impressionantes na violência, principalmente da criminalidade organizada, enfrentando facções criminosas. É o mesmo raciocínio. Quando a gente tem facção criminosa, quando a gente tem grandes apreensões, a primeira coisa que a Polícia Judiciária faz é representar o Poder Judiciário, por exemplo, bloqueio de bens, por exemplo, quebra de sigilo bancário, para descobrir até onde aquela facção vai. A mesma coisa na violência doméstica. A gente pode, né, usar esse procedimento e, de alguma forma, garantir o futuro daquela vítima violentada e da prole que acaba sendo vítima da violência de forma oblíqua ou até de forma direta. Volta. Essa ação penal, né, essa teoria da retratação é o que tem colocado mais em jogo todo o trabalho que é realizado, e a gente não pode obrigar a vítima ou fazer com que ela não se retrate, ela tem essa possibilidade, está na lei, e nós temos que entender também, até com resiliência,
o olhar e a vítima do outro, porque quando ela sai da delegacia, quando ela sai da casa, quando ela sai do fórum, é ela por ela, né? Nós não conseguimos cuidar do tempo inteiro. Maior análise na prova, e esse é o grande desafio nas condenações, o índice de absolvição, deputado, é muito grande. E isso nos preocupa muito, porque a prova durante a investigação é uma, quando chega na ação penal é outra. Não foi uma, nem foram 2 ou 3 vezes que a vítima ia ao fórum pedir para que essa magistrada soltasse seu agressor, porque ela precisava que ele voltasse para trabalhar para manter o sustento da casa. As carradas, deputado, as carradas. E essa é o tipo da situação que todo mundo tem um pouco de razão. Vossa Excelência, que vivia próximo do povo, vive hoje próximo do povo, cada história que nos contam, né, carrega um pouco daquela sua alma. E para nós que estamos trabalhando, a doutora que é delegada, saiu esse inquérito, vem outro, para mim vem uma ação, vem outra, mas temos que ter esse olhar, um pouco de resiliência, né? E essas medidas cautelares preventivas, né, cautelares, as medidas securatórias, que eu acho que merecem um pouco mais de olhar pela Justiça, pela Polícia Judiciária e pela Justiça. As medidas protetivas funcionam muito bem. Nós temos casos, deputado, que eu tenho mais medida protetiva do que processo. E isso está sendo também desafiador na Justiça. Então, eu tenho uma medida protetiva de distanciamento de lar e a ação penal foi julgada, por exemplo, improcedente e a medida protetiva está valendo. E a coisa fica um pouco, às vezes, confusa. Mas isso é um lado processual que também a gente tem que ter coragem de cortar a própria carne e enfrentar, né? Isso chama-se autofagia, que é o que essa casa está permitindo. Eu volto a dizer que eu estou muito feliz, muito honrada, e parabenizo Vossa Excelência e todos os deputados que estão participando disso, porque o que nós estamos fazendo aqui é autofagia, é cortar a nossa carne aqui no estado de São Paulo e descobrir, né, quais são as falhas para podermos trabalhar melhor. É isso, sempre o nosso viés. E trouxe aqui também as singularidades dessa violência doméstica, que é a nossa rotina, que é o que vivenciamos. Eu sou uma juíza que trabalhava antes da violência doméstica da lei e continuo trabalhando depois. Veja só, deputado, 70% dos crimes praticados pela internet, 70% são mulheres. É o stalking, é o sex porn, é o revenge porn, é tudo isso que a maioria, claro que você pode fazer um revenge porn contra homem. Você teve uma relação e expõe a fotografia, então, do seu ex-namorado. Mas a maioria ainda é feminino, né? Esse conteúdo, essa ONG, né, que é a SafetyNet, ela trabalha só com crimes digitais e esse número é assustador. Principalmente em tempos líquidos, onde não só o criminoso trafega nas redes de informação, mas como nós também, né, trafegamos e acabamos entendendo, deparando com esse tipo de criminalidade. A tecnologia também veio acelerar esse tipo de crime. Como nós colocamos, violência doméstica não é só violência física. E nós sabemos, deputado, que, às vezes, um crime praticado por meio virtual atinge muito mais do que um crime praticado dentro de casa. O crime praticado dentro de casa, vou saber eu, que fui a juíza do processo, doutora Jamile, que foi a delegada do processo, a defensora, a vizinha, a mãe. Um crime virtual, a sociedade inteira fica sabendo. E esse tipo de criminalidade tem levado ao aumento de suicídio. Olha que gatilho, deputado. Olha que gatilho que são os crimes virtuais praticados contra a mulher. Uma mulher que, eventualmente, vê suas fotos, né, veiculadas, compartilhadas, que é a palavra do século, né, em rede social, ela nunca mais vai conseguir dormir. E a profundidade da depressão dela chega a ponto, deputado, de levar ao suicídio. Imagina uma moça, uma menina que se viu envolvida, vai procurar um emprego, você dá um Google, né, que também é a palavra da moda, no nome da moça aparece lá a fotografia, ela em trajes diminutos. Como é que essa moça vai arrumar um emprego? Como é que essa moça traz na rua? E essas questões têm nos balizado em muitos estudos que a gente fala sobre crimes digitais. Pode passar, mano. Outra, olha as ações que... Aqui é um detalhe de muita pessoalidade. Fim de relacionamento, o que gera, deputado? Então, seu parceiro, né, enviou e-mails, mensagens no celular, 38%. Seu parceiro espalhou boatos sobre você, 22%. Seu parceiro, né, seguiu você,
né, apareceu no seu trabalho, te expôs lá no seu local de trabalho, olha o índice, 13%. E seu parceiro te ameaçou por algo ruim, 12%. Mulheres que sofrem alguma forma, 51%. Nós sabemos, deputado, que no estado de São Paulo, a metade da população é feminina. Nós temos 22 milhões de habitantes do sexo feminino. São 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo, aproximadamente, em números redondos, 22 milhões são de mulheres. A metade. Tudo isso envolvendo, né, esse tipo de criminalidade, que é o momento crítico. O fim do relacionamento também, né, dependendo da forma em que a mulher se retira do relacionamento, vira um gatilho de violência contra ela. A solução que nós colocamos, obviamente, é a capacitação, um desafio para a polícia e para todos que estão envolvidos, né? Uma estrutura melhor de atendimento. São Paulo é um dos estados que mais tem delegacias contra a violência, DDMs, tem mais estrutura de acolhimento dessas mulheres, mas com 22 milhões de habitantes femininos, o senhor há de convir que precisamos um pouco mais, né? E as políticas públicas que essa casa tem o poder, com a sua caneta, como sendo a Casa do Povo, incrementar e implementar dentro do Estado de São Paulo, e conte sempre comigo, meu deputado. Para o que as ideias que Vossa Excelência precisar, eu estou sempre aqui do seu lado. Pode passar. E aqui eu deixo uma mensagem, que não poderia ser outra, dentro daquele viés que eu coloquei para Vossas Excelências, sobre qual é o caminho, né, de se combater, de se enfrentar a violência doméstica. Pode colocar, veja se o vídeo entra. Só clique em cima. Esse é um discurso da Malala, ela fez um discurso na ONU, onde ela diz, em resumo, que para combater, está lá, esse crime basta um livro, uma caneta e um professor. É assim, né? Essa é a solução, essa é a única solução para se combater a violência. Ela termina falando que educação em primeiro lugar. Era um vídeo onde ela falava isso, mas, infelizmente, não entrou. Eu agradeço imensamente a oportunidade, peço perdão por ter me alongado no tema. Vossa Excelência me honra muito em ter me chamado, eu como representante do Poder Judiciário, e, de alguma forma, né, ter trazido uma reflexão, colocado em debate. A nossa ideia não é mudar tudo, mas propor, né, de alguma forma, que se reflita sobre o tema, que se debata sobre esse tema, e assim todos nós, né, dentro do sistema de justiça, de alguma forma, conseguimos trabalhar para, não digo acabar com violência doméstica, mas, de alguma forma, enfraquecer e vencer essa luta, que é uma luta muito profunda e muito difícil. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, deputado Olívio. Primeiramente, queria agradecer a minha amiga, a nossa desembargadora, a doutora Ivana, pela bela explanação. E antes de eu passar a palavra para os senhores deputados que quiserem fazer pergunta, a senhora tem mais um tempo para responder, os que quiserem entrar, eu quero aqui também constar a presença do deputado Tenente Nascimento, presente aqui nesse plenário, e o deputado, que é o nosso relator, Tiago Aurico, que entrou após, logo no comecinho que a senhora começou a explanar. Então, os senhores deputados que quiserem fazer perguntas, por gentileza, a doutora Ivana está à disposição dos senhores aí, para quem quiser fazer a pergunta. Deputado Analice Fernandes, a senhora tem alguma pergunta? O deputado Tenente Nascimento levantou, o senhor quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, deputado. Então, comece com o deputado Tenente Nascimento, que está presente aqui no plenário. Roberto. Boa tarde a todos. Eu quero aqui, presidente, parabenizar, doutora Ivana. A senhora deu uma aula, um show do que realmente está sendo feito através do Judiciário, para que possamos, então, combater. E a senhora usou um termo muito feliz, quando disse, talvez acabar não, mas amenizar sim.
O que nós colocamos, a minha pergunta, é que nesta casa foi aprovada aqui uma lei de minha autoria, que é o Patrulha Maria da Penha. E foi aprovado por unanimidade, sancionado, e hoje a Polícia Militar não foi implantado de imediato por causa da pandemia, mas agora está funcionando e muito bem. E numa dessas visitas às nossas unidades da Polícia Militar, deu um treinamento total a toda a corporação para que pudessem atuar realmente como mais um recurso, mais um mecanismo para ajudar essas mulheres vítimas de violência. Então, a nossa pergunta, já concluindo, e uma das visitas que nós fizemos, os policiais, tanto a Polícia Civil, mesmo com essa dificuldade toda que foi apresentada aqui pela senhora, eles querem fazer, eles querem atuar, e esbarrava naquela condição de se aproximar da vítima após a ocorrência, ou mesmo sem ser no estado, aquele período de ocorrência, né, que faz a denúncia, ou não faz a denúncia, ou retira a denúncia. E, após o Patrulha Maria da Penha, eles encontraram esse abrigo, essa lei, a 17.260, de 2020. Então, quando eles começaram a fazer essa ligação, escuta, você é a pessoa falando tal, você gostaria de receber uma visita nossa, de um policial, para falar com você? E aí eles começaram a se abrir. Nós tivemos, recentemente, essa visita que eu fiz aqui em Itapevi, no município de Itapevi, onde temos lá comandante de companhia, a capitão Sandra. Então, o que acontece? Antes, nós tínhamos 70% de ocorrência, né? A partir do momento do Patrulha Maria da Penha, além de zerar o feminicídio, a partir do momento que essa lei entrou em vigor, ele aumentou o caso das pessoas procurando o Estado para que realmente desse amparo legal. E uma das vítimas, inclusive, nós tivemos a oportunidade de uma professora, né, a senhora falou aí, uma professora, ela estava 9 anos sofrendo, aí ela acabou por realmente receber essa visita, e agora ela é amiga da polícia, ela vai no batalhão fora daqueles horários e testemunhou essa importante informação, que agora está legal. A polícia pode, eu vi aqui quando a senhora apresentou alguns gráficos, qual a dificuldade de falar com a vítima? Você pode, não pode? E além do que eles fizeram, juntamente com a OAB, juntamente com a DDMs, juntamente com todas as ações de locais, o prefeito, a Câmara Municipal, em apoio a esse conjunto. Por exemplo, como você bem citou, como Vossa Excelência bem citou, eu vou ficar aonde? E além do apoio social. Então, o que eu vou concluir aqui a pergunta o Patrulha Maria da Penha, como é que está dentro, nós tivemos reuniões com o Judiciário, como é que está essa ação, essa lei tão importante que veio para somar? Muito obrigada pela pergunta, deputado. Eu até dei declarações sobre essa lei quando ela foi publicada, acho que no portal R7, e eu enalteci a lei, o trabalho dessa casa, a proposta de Vossa Excelência, e tem sido vista com bons olhos. O que o senhor coloca, no nosso sentir, é o Estado dar a mão, né? O senhor, como a polícia militar, ela tem uma permeabilidade, ela tem uma proximidade da sociedade muito grande, e é assim que tem que ser. Nós temos a maior polícia desse país. Se somar a polícia judiciária e se somar a polícia militar, nós temos a maior polícia desse país, sem qualquer dúvida. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é gigante e ela está muito próximo da sociedade. E isso é muito bom, né? Porque é próximo da sociedade, mostrando para a sociedade que ela pode ajudar. Porque eu falo, deputado, a doutora Jamile me conhece, o deputado Olim me conhece, somos nós que temos que dar o primeiro passo, deputado. A vítima é a vítima, ela vai continuar vítima. Nós que estamos bem-aventurados, né, numa estrutura de poder, do poder executivo, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, é que temos que dar o primeiro passo.
Nós é que temos que mostrar para essas vítimas que nós estamos abertos e prontos para, num primeiro momento, né, tentar fazer com que esse crime não aconteça e, falhando nas políticas públicas e o crime acontecendo, nós temos as polícias como os primeiros olhos, né, do sistema de justiça, para ir buscar, né, trazer com que aquela vítima se sinta confortável, se sinta acolhida, se sinta segura para narrar aquela conduta, e nada mais seguro do que pelas mãos de um policial, seja policial ou militar, dentro da casa, dentro de uma delegacia de polícia. É importante isso, para que depois isso chegue ao sistema de justiça. Eu vejo o resultado que nós temos, e eu tenho essa possibilidade de ver funcionar no estado todo. Essa cidade que o senhor colocou é uma cidade que passa por muitos problemas econômicos, né? É uma das cidades que sempre teve um dos maiores índices de homicídio. Os juízes da cidade sempre enfrentaram isso, para nós, dessa comarca que o senhor fala, e isso tem dado bons resultados. Tem dado bons resultados. E volto a dizer, é com bons olhos que nós assistimos. Somos nós que temos que dar o primeiro passo. Nós é que temos que dizer para essas vítimas, né, por todos os meios que existem, essa casa através das leis, a imprensa, o judiciário através do processo, a polícia com esse sistema de acolhimento, que a vítima será acolhida pelo instrumento Estado que nós representamos. É um trabalho que tem sido feito muito bem feito. E foi mais uma ferramenta, né, que agregou bons resultados ao combate dessa criminalidade. O senhor está de parabéns, e essa casa, mais uma vez, de parabéns por termos essa lei no Estado de São Paulo e que tem gerado resultados satisfatórios ao olhar de tudo aquilo que o final dessa história é sempre o Poder Judiciário. E, no nosso olhar, o resultado é muito bom. E só para mais uma pergunta, presidente. Nós estamos aqui, está em andamento, a tornozeleira eletrônica para os reincidentes de vítima de violência. Está nessa casa, já deve estar num programa do governo do Estado. Como a senhora vê também essa questão da tornozeleira eletrônica para os reincidentes, né? Tem que ter todo um conjunto de situações. Então, deputado, o senhor sabe que eu disse para o senhor que eu sou juiz há 31 anos, sou juiz de carreira há 31 anos. O senhor sabe que o Estado de São Paulo não tem tornozeleira? Não tem. Todas as licitações que começam, deputado, acabam com mandato de segurança. O Estado de São Paulo, o maior estado dessa federação, deputado, o maior estado da federação, não preciso defender o Estado de São Paulo, como vossas excelências, assim como eu, fazemos, já que fazemos parte do sistema. O Estado de São Paulo só tem tornozeleiras, algumas, que são usadas para controle de semiaberto nas saídas. No mais, se um juiz determinar uma medida substitutiva à prisão de tornozeleira, o Estado de São Paulo não tem. Todas as licitações, como diria a Valma, terminam em água. É incrível dizer tudo isso. A gente vê todo o movimento que o Estado de São Paulo está tendo, a nossa corregedoria, nos crimes de violência doméstica, como medida, né, de urgência, não tem. Todas as licitações que acontecem não viram, como diz o povo, e o Estado de São Paulo não consegue comprar a tornozeleira. Seria uma ferramenta muito importante, porque nós sabemos, deputado, Vossa Excelência, que sempre trabalhou próximo da sociedade, assim como o deputado Olim, sabemos que tem casos que não adianta prender. A lei da violência doméstica nem permite prisão preventiva. Até prisão preventiva hoje no Estado de São Paulo, aliás, no país, o indivíduo tem que praticar um crime acima de 4 anos de reclusão. Prender alguém hoje não é uma situação tão comum quanto as pessoas imaginam, né? E nos crimes de violência doméstica, de ameaça, né, não cabe prisão preventiva. Tecnicamente, não cabe. No feminicídio, sim. Mas no feminicídio, nós já estamos falando de homicídio, o deputado sabe muito bem, com pena mínima de 6 a 12 a até 20 anos de reclusão. Mas nos crimes mais comuns, a tornozeleira seria uma grande ferramenta de controle do Estado e de uma forma desse indivíduo, de alguma forma, não se aproximar. Porque se consegue controlar, inclusive por via tecnológica, a proximidade. Seria uma ferramenta econômica para o Estado, para o sistema de justiça. O senhor sabe quanto custa um preso, e é um preço alto. Sabe que o nosso sistema prisional, acho que não está para lá de superlotado, e que seria uma boa ferramenta. Mas é uma lei que vai ajudar muito, mas que nós temos também que tentar fazer alguma coisa para que consigamos comprar essas tornozeleiras. Mas está de parabéns, também é uma ferramenta muito grande. Nós sentimos muita falta de não existir tornozeleira. Às vezes o indivíduo vai para a prisão
domiciliar, ou seja, ele vai para casa e não tem tornozeleira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Tenente Nascimento. Alguém mais quer fazer pergunta? O Márcio, estou vendo que você está aberto aí. Você quer fazer a pergunta para a doutora Ivana? Saiu. Não, saiu não. Márcio, deputado Márcio Nakashima. Mais algum deputado? Pois não. Saiu, você saiu do... Você quer colocar de novo, vai apertar o vídeo aí, que você saiu do vídeo, hein? Aí sim. Fique à vontade, deputado. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Sim. Ouvindo, sim. Bom, quero, na verdade, não uma pergunta, mas parabenizar a doutora Ivana pela atuação, parabenizar, né, a todos os membros dessa CPI pelo trabalho que vem fazendo. Nosso mandato é um mandato que, infelizmente, tem atendido muitas mulheres vítimas de violência e tudo que foi explanado, tudo que foi falado até agora, para nós, infelizmente, não é novidade, né? Eu queria saber, aproveitando para fazer uma pergunta também, doutora Ivana, o que hoje essa Casa de Leis pode fazer para auxiliar o Poder Judiciário, a gente integrar a polícia, que vem sofrendo muito, como ela falou, a polícia nós estamos com déficit de recursos humanos. Infelizmente, muitas delegacias que eu visitei estão sucateadas. O que nós podemos, enquanto parlamentares, enquanto representantes do povo aqui, fazer para melhorar a situação dessas mulheres vítimas de violência? Obrigada pela pergunta, deputado. Eu acho que essa casa ela tem o maior poder dentro da estrutura do Estado, que é a caneta, né? É o que gera, é o que impõe ao Poder Executivo o cumprimento das diretrizes daquilo que a sociedade mais almeja. A vontade da sociedade ela entra por essa casa. Essa é a casa do povo e é através do Poder Legislativo que a sociedade, né, tem voz. Tem voz para impor ao Executivo diretrizes, né, e levar ao Judiciário a, cumprindo a lei, dizer o direito no caso concreto. Ao nosso sentir, deputado, eu acho que impor leis que, dentro do âmbito do Estado de São Paulo, determinem políticas públicas ao Executivo. O Executivo não fica... O Executivo, logicamente, como todo o poder que tem, tanto o Legislativo como o Judiciário, tem um poder, né, legítimo dentro do seu interesse, dentro do seu arbítrio de eleger as suas importantes, os seus caminhos mais importantes. Mas quando o Legislativo, como bem colocou o deputado, né, processa uma lei e faz essa lei vigorar no Estado de São Paulo, ela impõe ao Executivo cumprimento sob pena de responsabilidade, até improbidade, dependendo da conduta que se fizer. Hoje a lei de improbidade mudou muito. Mas se essa casa trabalhar dentro de propostas legislativas, impondo ao Estado, ao Executivo, regras, né, condutas onde ele não possa, eventualmente, abrir mão, melhorando esse atendimento à mulher, né, impondo políticas públicas, fazendo com que se estruture melhor esse sistema de justiça, principalmente essa boca de entrada, que são as polícias. Esse tipo de criminalidade só entra no sistema de justiça através das polícias. É a polícia militar na ronda, é até a guarda civil, que também faz um papel nas rondas, porque eles estão próximos à sociedade, aí leva para a polícia judiciária e chega para o Poder Judiciário. Eu acho, deputado, se a gente conseguir, né, fortalecer essa primeira porta de entrada, que são as polícias, né, impondo ao Poder Executivo regras, né, onde ele não possa abrir mão, né, de melhorar esse sistema, eu acho que já é um bom caminho. E essa casa, como a maior casa legislativa desse país, né, tem força para isso e competência também. A gente acompanha tudo isso, e a Casa Legislativa do Estado de São Paulo é uma casa que coloca, né, tem pautado pela coragem, né, pela sua independência, que é muito importante, e sempre próximo à sociedade. O Legislativo é a voz do povo. Essa casa é a casa do povo, e eu tenho muito orgulho de falar isso. Ivana, a senhora me permite mais uma pergunta? Claro. Fique à vontade, deputado. Senhor presidente, obrigado. Na sua experiência, né, nesse tempo todo que a senhora vem atuando, dentro aqui do mandato, nós pegamos alguns casos onde o agressor ele não entendia que aquela agressão, eu tenho uma frente parlamentar
que eu estou atuando, que ela vem de frente para combater essa questão da violência doméstica, os relacionamentos abusivos e, né, infelizmente, a parte final, que é o feminicídio. E a gente conversando e tratando sobre políticas públicas, como que nós podemos desenvolver e avançar no enfrentamento a esse mal que, infelizmente, só assola aqui o estado de São Paulo e o Brasil. Nós temos a Lei Maria da Penha, que ela é considerada uma das 5 leis mais importantes no mundo no combate e prevenção à violência contra a mulher, mas no Brasil os números só aumentam. Aí, no ano passado, nós apresentamos um projeto de lei, que é o projeto 519 de 2020, que trata de instituir políticas públicas na rede pública estadual de ensino para poder falar sobre violência doméstica. Como eu falei, a minha pergunta é, dentro desse período todo que a senhora trabalha, que a senhora vem julgando, a senhora encontrou, se deparou com um agressor que, quando ele foi confrontado dizendo, olha, o senhor cometeu esse crime, o senhor agrediu, o senhor fez, ele ficou espantado e falou assim, mas para mim isso não é violência, eu não pratiquei um crime, porque ele estava habituado, a vida dele levou ele a crescer daquela forma e ter essas condutas ruins, deletivas, que para ele estava tudo normal. Pois é, deputado Márcio, é comum. E isso tem a ver com o nível cultural da sociedade, né? Isso é uma cultura. Às vezes a pessoa nasce numa família desestruturada, mora numa comunidade onde a violência é a rotina dele, e ele viu a avó apanhar do vô, a mãe apanhar do pai, e dentro daquela cultura limitada que ele tem, ele ainda acha que aquilo é um poder correcional, como a gente vê em relação à criança, né? Pais que batem no filho com o olhar de que estão educando, mas, na verdade, ele está espancando a criança ou até torturando a criança, né? Quando a gente trabalha com crimes, né, de crianças em conflito com a lei, principalmente, quando a gente interroga, né, uma criança que está respondendo por uma conduta em conflito com a lei, a primeira coisa que ele fala, mas eu apanhei a vida inteira. Eu nunca soube que isso era uma conduta criminosa, que é a falta de conhecimento, né? A falta da cultura, que às vezes vem de uma relação familiar muito distante da nossa. Talvez o caminho fosse aquela analogia que nós fizemos, por exemplo, com a lei antidrogas, né? Onde essa casa poderia ditar leis, né, impondo essa educação para uma nova geração. O desafio, deputado Márcio, é quebrar o ciclo, né? Aquele ciclo que o avô batia, que o pai batia, que o filho bate, e ele continua repetindo essa situação sem o dolo, né? Sem aquela consciência da ilicitude. Eu acho hoje difícil se alegar isso, face à tecnologia, face à informação que nós temos. Mas nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, na grande São Paulo, né, nessa região metropolitana. Mas quando a gente se afasta, e quanto mais a gente se afasta dos grandes centros, a gente sabe, o deputado que foi policial, que a leitura é outra, né, a formação é outra e a própria escolaridade é outra. Uma criança que estuda num grupo escolar aqui dos grandes centros não é o mesmo grupo escolar que tem na área do Capão Redondo, por exemplo. Eu divido o estado de São Paulo por seccionais e DEINTERs, porque é a divisão que eu tenho, que eu sempre estudei, né? A capital pelos DEINTERs, o DEMACRO, e todos os o DECAP, o DEMACRO e todos os DEINTERs. Mas quando a gente vai se afastando, quanto mais distante nós vamos ficando dos grandes centros, né, a cultura, o conhecimento vai ficando menor. Quando a gente fala que, mas hoje tem tecnologia, tem internet, mas nós sabemos muito bem que essa internet que nós conhecemos não chega na grande periferia. Nós tivemos muitos alunos que não conseguiram acompanhar o estudo porque não tinha sinal, porque a herb dele, né, a antena de transmissão dele, não funciona, ou porque ele não tinha a internet. Então, eu acho que, dentro da ideia que o senhor coloca, e dentro da força que tem essa casa, editar leis para que tanto o ensino estadual, e talvez Vossas Excelências conversarem com os vereadores e também no ensino municipal, de cima para baixo, nessa pirâmide de Kelsen, que é a nossa estrutura jurídica, né, divulgando sobre isso, né, fazendo com que o executivo imponha ferramentas, né, preparando, começando com os professores,
né, para repassar isso para os seus alunos e, de alguma forma, isso ir replicando dentro da sociedade. Dizer para uma criança que, em que pese o pai dela, né, agredir a mãe, isso não é normal, que ele não pode agredir o amiguinho. É difícil, deputado. É hercúleo o nosso trabalho? Mas nós temos que quebrar esse ciclo, né, que, em alguns momentos, parece normatizar ou normalizar. Né? Meu avô batia na minha avó, minha mãe batia no meu pai, eu não estou entendendo por que a senhora não quer que eu bata na minha mulher. Porque não pode, porque é crime. E esse é o nosso desafio. Mas eu acho que por leis, né, e leis eu acho que principalmente ligados à educação, né, quebrar esse ciclo da educação é o caminho que essa casa tem essa força e talvez preparando, melhorando né, o ensino, principalmente do primeiro grau, a gente consiga ir quebrando esse ciclo. Vai demorar gerações, deputado, vai demorar gerações, mas eu acho que essa nossa geração é a que tem a responsabilidade de começar. Em algum momento a gente tem que começar. Essa casa é independente, essa casa é forte, volto a dizer que é o maior legislativo desse país e tem dado mostras de que tem coragem de editar leis para quebrar esse ciclo. Eu fico aqui do meu lado, torcendo e esperando que dê certo. Mais alguma pergunta, deputado Márcio? Não, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo. Mais algum deputado pretende participar ou perguntar alguma para a doutora Ivana? Bom, não havendo mais nenhum deputado querendo entrar ou perguntar para a nossa palestrante, eu queria aqui, primeiramente, agradecer à doutora Ivana, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que hoje veio aqui, saiu lá, veio pessoalmente aqui na Assembleia Legislativa, não foi nem por videoconferência, ela fez questão de vir aqui e deu uma aula sobre violência doméstica. Queria agradecer aqui também a doutora Fabiana Sapata, assessora especial da Secretaria de Segurança Pública, pela sua participação, e a senhora fará parte aí, mais para frente nós a chamaremos, e também para a doutora Jamila Ferrari, minha colega, delegada de polícia, da coordenadora das DDMs da Delegacia Geral de Polícia. Quero agradecer aqui aos deputadas Analice Fernandes, a deputada Marina Elô, deputado Tiago Aurico, o deputado Márcio Nakashima, o deputado Tenente Nascimento, que aqui compareceu, o deputado também Bruno Lima, que esteve presente, os nossos procuradores, doutor Carlos Dutra e doutor Silvio Magalhães. E eu falo sempre que a harmonia entre as polícias e judiciário, doutora, acho que é muito importante para essas mulheres que todos os dias são violentadas no nosso estado de São Paulo. Nada mais havendo, declaro encerrada esta reunião.